A missão da New Horizon tem sido um desafio real na história da humanidade, já que a sonda chegou a Plutão e capturou uma visão do rock nos arredores do nosso sistema solar, algo nunca visto de tão perto. Pode não ser a primeira vez que vemos, pois o que a New Horizons descobriu levou os cientistas a questionarem se Plutão é apenas uma rocha fria e sem vida, ou se há mais neste planeta anão. 8 anos depois, os dados coletados durante o sobrevoo ainda estão sendo estudados pela equipe da missão, o que tem levado a novas descobertas emocionantes e a uma mudança na forma como vemos nosso sistema solar. Poderia haver um oceano de água líquida escondido abaixo da superfície de Plutão, causando o gelo que cobre o planeta? Descubra mais sobre esses fascinantes aspectos do planeta anão, como ele troca material com seu maior vizinho espacial e muito mais, enquanto o levamos em uma viagem para Plutão, revelando uma nova perspectiva deste mundo nunca antes vista. Antes do lançamento da New Horizons Pro, em 19 de janeiro de 2006, o principal objetivo da missão era estudar Plutão, então considerado o planeta mais distante do Sistema Solar. Naquela época, não era possível observar Plutão de perto, e os cientistas estavam especialmente interessados em examinar sua superfície e características, dado que Plutão está muito distante da Terra. A equipe da missão teve que empregar truques inteligentes para acelerar a jornada da sonda, caso contrário, levaria muito tempo para alcançar o planeta. Após o lançamento da Terra, em menos de 9 horas, a sonda da New Horizon passou pela órbita da Lua enquanto se aproximava de Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. A sonda capturou fotos do gigante gasoso e suas luas, incluindo uma erupção vulcânica no Ió. Em 2007, a sonda passou a 402 quilômetros de Júpiter e recebeu uma grande assistência gravitacional, reduzindo significativamente o tempo de viagem para Plutão de 14 para apenas 9 anos. Durante a viagem de 8 anos, a sonda permaneceu em boa forma, com os cientistas colocando-a em modo de hibernação em um ponto quando estava a cerca de 3 bilhões de milhas da Terra. No entanto, a distância do Sol apresentou desafios técnicos, já que a sonda não recebia muita luz solar para gerar energia suficiente. Isso resultou em problemas de comunicação, que se intensificaram à medida que a sonda se afastava. Quando a New Horizons se aproximou de Plutão, o sinal de comunicação levava cerca de 4 horas e meia para chegar à Terra. Aproximadamente 4 meses antes de chegar a Plutão, as câmeras da espaçonave começaram a revelar características distintas do planeta anão, aumentando a cada momento o nível de detalhes nas imagens. Durante a missão, um desafio adicional foi a descoberta de Kerberos e Styx, as duas novas luas orbitando Plutão. Isso indicava que havia mais rochas e poeira ao redor de Plutão do que se pensava anteriormente. Os pesquisadores precisavam encontrar uma maneira de evitar possíveis problemas se houvesse mais detritos perto de Plutão. A equipe da missão tinha 2 opções de backup: usar a antena como um escudo contra partículas ou se aproximar mais do planeta anão, onde poderia haver menos detritos. Apenas 10 dias antes da nave espacial se aproximar mais de Plutão, ela entrou em modo de segurança, resultando na perda temporária de contato. Felizmente, foi apenas uma sobrecarga no computador, e a equipe rapidamente recuperou o controle da sonda. Para garantir a segurança dos dados, eles fizeram um backup especial antes da sonda se afastar da Terra. Após a sonda se afastar da Terra em direção ao seu encontro mais próximo com Plutão, o conjunto de dados de backup continha imagens que a humanidade teria perdido para sempre se algo desse errado. Essas imagens incluíam a famosa região em forma de coração de Plutão, capturadas em diferentes ângulos pela Lua Xun em cores vibrantes.
Em 15 de julho de 2015, a equipe de operações da missão recebeu uma mensagem informando que 13 horas antes, a New Horizons havia passado com sucesso a uma altitude de 4.800 milhas acima da superfície de Plutão, capturando centenas de imagens e coletando dados científicos sobre a atmosfera do planeta anão e seus satélites. No entanto, recuperar esses dados foi uma tarefa difícil. Devido à vasta distância entre a New Horizons e a Terra, o download dos 6 GB de dados levou impressionantes 15 meses, já que a sonda só podia enviar cerca de 1 a 2 kilobits de dados por segundo. Apesar dos desafios, valeu a pena esperar, pois pela primeira vez a humanidade teve uma visão detalhada das características de Plutão. O terreno montanhoso do planeta anão apresentava picos de até 11.000 pés, feitos de gelo em vez de rocha. Os pesquisadores acreditam que essas montanhas geladas não têm mais de 100 milhões de anos, sugerindo atividade geológica recente. A New Horizons também capturou várias camadas de neblina ao redor da atmosfera de Plutão, estendendo-se até 125 milhas acima de sua superfície. Além disso, imagens da superfície de Plutão revelaram evidências de deslizamentos de terra que ocorreram em algum momento no passado. As neblinas em Plutão se formam quando a luz solar ultravioleta decompõe partículas de gás metano na atmosfera, criando gases mais complexos como etileno e acetileno. Esses gases caem para as partes mais frias da atmosfera e se transformam em partículas de gelo, que aparecem como camadas de neblina. Essa atmosfera peculiar fornece aos pesquisadores insights valiosos sobre a superfície do planeta anão. Quando a luz solar atinge essa neblina, ela se transforma em tolinas ou hidrocarbonetos escuros, que fazem parte da superfície avermelhada de Plutão. Próximo à região conhecida como Coração de Plutão, onde está localizada a geleira de nitrogênio chamada Sputnik Planitia, há uma região branca. Essa geleira é tão grande que não tem equivalente em todo o sistema solar. Os astrônomos acreditam que seja uma característica relativamente nova e misteriosa, com origens ainda desconhecidas. Alguns pesquisadores especulam que seja uma cratera de impacto, mas há muitos aspectos estranhos nessa região. Por exemplo, o gelo em Plutão pode se transformar diretamente em gás, o que é incomum. A sublimação é uma característica única do gelo, onde ele transita diretamente do estado sólido para o gasoso, sem passar pelo estado líquido. Isso significa que, se você deixar o gelo no freezer por muito tempo, ele eventualmente desaparecerá, pois se transforma em gás. Isso ocorre porque a temperatura no freezer não permite que o gelo derreta. A região da superfície de Plutão conhecida como Sputnik Planitia é coberta por formas geométricas feitas de gelo de nitrogênio, o que tem intrigado os cientistas por muito tempo. Uma explicação possível é que a superfície gelada de Plutão passa por um processo semelhante, onde o gelo não é uniforme em toda a superfície. Conforme o gelo encolhe, ele cria padrões bizarros de polígonos espalhados pelo plano Sputnik, que parecem junho gelado. A sublimação do gelo também pode criar cristas ou lâminas de gelo em Plutão. Em nosso planeta, há algo semelhante chamado penitentes, que são pilares de gelo que se formam na Terra. No entanto, em Plutão, esses pilares podem crescer muito maiores, até o tamanho de arranha-céus, estendendo-se por centenas de pés de altura. Eles se formam onde o metano congela e evapora durante os períodos mais quentes, e esse ciclo de congelamento e evaporação continua por milhões de anos, deformando o gelo em formas de lança. Outro mistério em torno do Sputnik Planitia é sua localização. Os cientistas acreditam que essa região pode ter se movido grandes distâncias na superfície de Plutão no passado. Eles chamam esse processo de movimento de maravilha polar. Se estiverem certos, o Sputnik Planitia pode ter desempenhado um papel na rotação de todo o planeta anão. A famosa região em forma de coração em Plutão apresenta uma anomalia gravitacional positiva, o que significa que a gravidade lá é diferente de qualquer outra parte de seu terreno, e por isso afeta significativamente sua rotação.
Você pode obter o mesmo efeito se colocar algo pesado em um lado de um objeto giratório, como um frisbee. De acordo com modelos científicos, foi assim que a maior geleira de Plutão acabou localizada diretamente em frente à Lua Charon. Uma teoria sugere que abaixo do Sputnik Planitia pode haver um oceano, o que não é tão absurdo, considerando os dados e ideias da sonda New Horizons. Esses dados mostram que tanto Plutão quanto Charon são corpos celestes complexos, com sinais de geologia recente e atividade tectônica, indicando a possibilidade de um oceano subterrâneo em Charon no passado e talvez ainda hoje em Plutão. Portanto, teoricamente, é possível que a vida pudesse evoluir em um ambiente tão frio e distante, assim como aconteceu na Terra. Os sismógrafos na Lua rastreiam ondas geradas por eventos como terremotos. A velocidade com que essas ondas viajam através de diferentes materiais revela informações sobre a composição e estrutura interna do objeto celeste, assim como um ultrassom médico USA ondas sonoras para criar imagens do interior do corpo humano. As ondas retornam de maneira diferente dependendo da densidade dos tecidos que encontram, permitindo aos médicos ver os órgãos internos. Em mundos distantes, onde não há astrônomos para rastrear ondas sísmicas, os cientistas especulam sobre a composição da camada com base na densidade dos objetos celestes. Eles constroem modelos baseados nos materiais mais prováveis, como rocha e gelo. Um desses modelos sugere que abaixo da superfície de Plutão há uma camada de asfalto quente e pegajoso. Inicialmente, essa camada poderia ter sido matéria orgânica, como carbono, que sob pressão e temperatura extremas se transforma em uma substância semelhante a alcatrão, algo comum nos objetos do cinturão de Kuiper, que geralmente contém muita matéria orgânica. Se Plutão também tiver um pouco desse material em sua crosta, ao longo do tempo poderia ter evoluído uma camada orgânica interna com até 60 metros de espessura, dependendo das condições internas de Plutão e de sua química. A camada pode existir na forma de asfalto líquido ou sólido de carbono, como grafite, e pode estar misturada com um oceano subsuperficial líquido. Mas como um mundo separado do Sol por bilhões de milhas consegue evitar que a água congele por tanto tempo? Há muitos bilhões de anos, pedaços de gelo rochoso e poeira se aglomeraram lentamente para criar Plutão e outros objetos do Sistema Solar. Quando o planeta anão cresceu o suficiente, o calor deixado pela sua formação poderia ter derretido pedaços de gelo que compõem uma parte de Plutão. Esta teoria funciona bem se assumirmos um começo quente. No entanto, como podemos saber com certeza se Plutão começou quente ou frio? Quando a água líquida atinge uma certa temperatura, ela se torna sólida, criando rachaduras em sua superfície. Isso ocorre porque a água se expande quando congela. Você pode testar isso enchendo um copo com água e congelando durante a noite. Pela manhã, descobrirá que o copo está quebrado devido à pressão sendo liberada conforme a água gelada se expande. Em Plutão, algo semelhante ocorreu, mas com água congelada, que é muito mais lenta e menos densa do que o gelo, permitindo que flutue em líquido. Se Plutão tivesse uma formação quente, deveria mostrar sinais claros disso. Sua superfície teria se expandido e rachado à medida que esfriava lentamente. Por outro lado, se o planeta anão tivesse começado frio, os astrônomos deveriam ser capazes de ver sinais de compressão em seu passado. A sonda New Horizons revelou crateras em Plutão que são quase tão antigas quanto o nosso Sistema Solar, nenhuma das quais está comprimida. Em um estudo, pesquisadores teorizaram sobre a presença de um oceano abaixo do Sputnik Planitia, sugerindo que poderia estar cheio de grandes quantidades de amônia. Se isso fosse verdade, o oceano subterrâneo não seria como água líquida, mas como amônia xaroposa. Seria incolor e teria um odor sufocante e intenso. O que é intrigante é que a amônia, um composto químico de nitrogênio e hidrogênio, é um dos ingredientes para a vida. Quando a amônia entra em contato com a água, causa uma reação química e as moléculas atuam como um anticongelante, mantendo a água mais quente do que seria de outra forma. Se outros planetas anões e grandes luas geladas em nosso sistema solar começaram suas jornadas como Plutão,
A Terra pode não ser o único corpo celeste abrigando um oceano líquido e potencial vida dentro do nosso sistema solar. Poderia haver um vasto reservatório de água tanto em seu interior como em partes externas, com uma variedade de ambientes aquáticos. Na comunidade científica, existe a ideia de que a evolução da vida pode ser mais favorável em uma subsuperfície oceânica do que na superfície de um corpo celeste, mesmo que esteja separado por bilhões de milhas do Sol. Oceanos subterrâneos podem ser aquecidos por processos geológicos e a vida dentro deles seria protegida de impactos de asteroides e da mortal radiação. Se algo assim é possível ou não, resta descobrir no futuro. Durante a retirada da sonda do planeta anão, foram capturadas imagens de resolução final de Plutão, enfocando especialmente a névoa em geral. A sonda realizou mais de 200 observações científicas do sistema de Plutão, incluindo suas 5 luas. Agora, a New Horizons continua sua jornada pelo cinturão de Kuiper, após estudar um objeto binário transnetuniano por décadas. Nenhuma outra sonda terá a oportunidade de explorar esse reino de corpos celestes gelados, e quem sabe, talvez nos surpreenda com outra descoberta misteriosa no futuro próximo. À medida que as tecnologias evoluem, também evolui nossa compreensão do cosmos. Você acredita que encontraremos evidências de que o sistema solar está repleto de água líquida e potencial para a vida? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários abaixo. Estamos atentos a todas as opiniões. Fique ligado para mais descobertas emocionantes no espaço.